Jesus, diga: Deus é bom. Nós vamos liberar as crianças e passar direto à palavra. Glória a Deus. Aproveitar essa unção maravilhosa que está aqui. Amém, irmãos? Quantos sentem a presença do Senhor neste lugar? Amém? Bem-vindo. Olha para o teu irmão e diga assim: bem-vindo. Você que nos acompanha online pela internet, bem-vindo. Deus abençoe você. Amém, seja bem-vindo aqui a Maranata de Campo Grande. Uma honra, uma alegria. Hoje um culto de celebração, 29 anos da igreja. Amém? Diga para o teu irmão: meu irmão está ficando velho, irmão. Aleluia. A igreja, você sabe que a igreja não fica velha, porque a igreja se renova. Amém, amado? Glória a Deus. A bênção de Deus se renova a cada manhã. Então louvado seja Deus por causa disso. Amém? Eu quero abrir com você a palavra de Deus, livro de Josué, capítulo 4, versículo 8 e 9. Nosso tema hoje é revendo os memoriais. Diga: revendo os memoriais. Aleluia. Glória a Deus. Josué capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim: amém ou não? Posso ler? Fizeram os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram e ali depositaram. Erigiu Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Diga glória a Deus. Amém? Vamos orar, feche teus olhos. Obrigado, Senhor, te louvamos por esse tempo, te louvamos porque o Senhor é bom, te louvamos porque o Senhor cuida de nós, te louvamos porque o Senhor é Deus, Senhor de todas as coisas. A Ti glorificamos, pedimos que nessa hora a Tua palavra encha o nosso coração, que o Senhor nos ensine, nos ministre. Usa-me, Senhor, para os Teus filhos e as Tuas filhas nessa noite. Abençoa-nos, faz-nos crescer e avançar naquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pode sentar, meu irmão. Esse contexto desse texto, nós vamos ler outro texto, mas o contexto aqui é que chegou a hora de atravessar o Jordão. Diga para o teu irmão: chegou a hora de atravessar o Jordão. O povo, 40 anos para entrar na terra prometida, chegou a hora. E aí eles estavam aquém da promessa e precisavam ir além do desafio. Diga assim: aquém da promessa, mas eu vou além do desafio. Eles tinham um desafio que era atravessar o rio Jordão, e o Senhor dá uma palavra a Josué, dizendo: Josué, santifica o povo, santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. E Josué chamou o povo a uma consagração de 3 dias, onde eles jejuaram, santificaram as suas vidas, e ali Deus estava preparando o ambiente para coisas grandes, coisas que Deus iria fazer na vida deles. Amém? Diga para o teu irmão aí: Deus está te preparando, porque Ele quer fazer coisas grandes na tua vida. Aleluia. Então entenda bem, irmãos. E o Senhor disse a eles o seguinte: Josué, quando você entrar no Jordão, vocês vão pegar 12 pedras do lado de cá, e você levanta 12 homens, um de cada tribo, e cada um deles vai levantar uma pedra sobre os ombros, e vocês vão entrar, e quando o Jordão for aberto, no lugar onde os sacerdotes pararem para esperar o povo atravessar, no lugar onde eles ficarem com a arca da aliança, até que todo o povo atravesse, no lugar onde eles colocarem os pés, ali você vai edificar um altar com essas 12 pedras. E ao passar o Jordão, vocês vão pegar 12 pedras do meio do rio, e vão, quando chegar do outro lado, vocês vão do outro lado edificar uma coluna, edificar um altar. E isso será um memorial. Esse memorial estará perpetuamente diante de vocês, para que quando vocês passarem ali e as próximas gerações chegarem naquele lugar, vocês vão dizer: este memorial é a lembrança, é o testemunho de que o Senhor
parou o Jordão, de que o Senhor deteve as águas do rio Jordão e o Senhor nos fez atravessar esse rio. Amém? Amém, irmãos? Então o que é um memorial? O memorial é aquilo que o Senhor estabeleceu em nossa vida e em nossa história. Diga assim: Deus estabeleceu algo em minha vida e na minha história. Aleluia. Terça-feira, depois de amanhã, nós vamos levantar um memorial lá no sítio, amém? Vamos ter um piquenique, um dia de festa, de comunhão, onde alguns irmãos serão batizados. E amanhã e terça-feira faz 25 ou 35 anos do memorial que Deus estabeleceu na minha vida. Dia 1º de maio de 1983, eu estava num domingo, diante do altar, me ajoelhei e fui batizado nas águas. Amém? É um memorial. Diga: Deus estabelece memoriais na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Hoje, Deus colocou essa palavra no meu coração, porque são 29 anos de história na Maranata. E irmãos, você para entender e você para ser parte disso, você não precisa ter vivido os 29 anos. Amém? Amém ou não? Ok? Você pode ter um mês, se você faz parte desse memorial, porque faz parte dessa história, porque há um memorial estabelecido, é algo que o Senhor estava falando das próximas gerações. Amados, nós hoje estamos aqui, mas nós estamos olhando para as próximas gerações. Há algo que Deus estabeleceu, e que o que Deus estabeleceu é fundamento. Amém? É base para algo maior que Deus vai fazer. Diga para o teu irmão: o que Deus está fazendo hoje é base para algo maior que Deus vai fazer. Quantos creem que Deus vai fazer algo maior na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, nos seus filhos? Aonde você termina, os teus filhos vão começar. Glória a Deus. Amém ou não? Que bom que você não tem aquela mentalidade retrógrada que diz assim: não, os meus filhos têm que passar por tudo que eu passei para valorizar. E por isso a gente está sempre no mesmo lugar, porque você caminha até aqui, mas os teus filhos têm que voltar e caminhar de novo até aqui. Então não sai daqui. Diga assim: os meus filhos vão começar de onde eu parei. Diga: o meu teto será base para eles. Amém ou não? Amém? É isso que Deus está dizendo. A primeira geração edifica a estrutura para que a segunda avance. A segunda edifica uma estrutura para que a terceira vá além. E assim o Senhor vai nos levando de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Se você crê nisso, diga amém. Amém, amado? Então nós precisamos conhecer a nossa herança. Precisamos conhecer a nossa história. Amém? Para você entender o que Deus já fez. Há poucos minutos atrás terminamos a aliança de membresia. Quem estava lá? Levante a mão. Fica de pé, por favor, você que estava naquela reunião. Esses irmãos serão recebidos domingo que vem. Olha quanta gente. Dá um aplauso a Jesus pela vida dele. Tem mais gente que não está aqui agora. Pode sentar. Amém? É importante você conhecer a tua história. Amém ou não? Conhecer o teu histórico, conhecer a tua herança, conhecer a tua base, a tua essência. Senão a gente está sem rumo, sem base. Quando eu estava preparando essa palavra, eu pensei na luta, em jiu-jitsu, judô. Você sabe que uma coisa importante, cadê o Carlos, está aí? Você sabe que, os jiu-jiteiros aí, você sabe que uma coisa importante na luta é o que? É a base, sim ou não? Eu fiz judô quando era pequenininho, e a gente aprendia a fazer a base. Se você não tem uma base, você cai, é ou não é? Qualquer coisa te derruba, mas quando você faz uma base, meu irmão, amém? Você está estabelecido. Jesus sempre falou, a palavra de Deus sempre falou, valorizando a tua base. Você tem que conhecer a tua base. Diga: a tua base é o teu memorial. Amém? O Senhor, algo fantástico estava para acontecer, algo maravilhoso estava para acontecer, que era, eles iam atravessar o Rio Jordão,
E o Senhor diz: olha, vocês vão tirar daqui e do lado de cá 12 pedras. E quando vocês entrarem no Rio Jordão, vocês vão estabelecer um memorial ali. Irmãos, quem ia ver aquelas 12 pedras no Rio Jordão? A Bíblia diz que seria perpétuo. Talvez se você for lá hoje, você vai achar lá ainda. Souber onde é, mergulhar lá, vai achar 12 pedras. Será? Aquelas 12 pedras, quem é que via aquilo? Irmãos, ninguém precisa ver. Você precisa saber que está lá. Tem coisas na tua vida que as pessoas não precisam ficar vendo, mas você sabe, está edificado um memorial. Eu tenho uma história, eu tenho uma base. Tem gente que fica toda hora lembrando, e vão ficar competindo para ver quem tem mais tempo, quem tem menos tempo, quem fez mais, quem fez menos. Não. O que importa é que você está inserido nisso. Amém, amados? Amém? Estamos inseridos, estamos no corpo. Então eles deveriam levantar esse memorial lá. Mas do meio do Rio Jordão, eles também iriam pegar 12 pedras. Ou seja, aqueles príncipes, aqueles homens representando as suas tribos, eles iriam entrar no Jordão com 12 pedras. Lá dentro do Jordão, onde os sacerdotes pararam, eles edificaram um altar. E do meio do Rio Jordão pegariam outras 12 pedras, porque esse seria edificado o memorial do outro lado. Então 2 memoriais, amém? Um memorial do que Deus fez até aqui, e o outro memorial apontando, Deus vai fazer mais. Um memorial estabelecendo aquilo que Deus fez na minha vida, e um memorial estabelecendo aquilo que Deus, através da minha vida, vai fazer na vida de muitas vidas. Diga amém se você crê nisso. Amados, esse é o plano de Deus. É fazer algo na tua vida, estabelecer um memorial dentro de você, e fazer de você um memorial para que outros saibam: Deus é real, Deus é vivo, Deus é poderoso, Deus é Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele vive e Ele é Senhor sobre toda a terra. Aleluia! O mesmo Deus continua agindo na nossa vida. Amém, amados? Então precisamos entender a nossa história, o nosso memorial, a nossa herança, para entendermos o que está adiante de nós. Nós precisamos entender o que está diante de nós, e entender o nosso memorial, entender o processo, entender o que Deus já fez, nos ajuda a entender o que Deus tem à frente, porque sempre é um preparo. Diga aí, é sempre um preparo. Tudo que você passa é sempre um preparo para algo que Deus quer te fazer. Amém? Tudo que Deus fez é um preparo para aquilo que Ele está fazendo. Tudo que Deus está fazendo é um preparo para aquilo que Ele vai fazer. Isso significa uma coisa: quer seja bom, quer seja ruim, quer as pessoas vejam ou não, Deus sempre tem um projeto, Deus sempre tem um plano, Deus sempre tem algo a mais. Deus está sempre contando com algo novo. Por isso a palavra de Deus diz: Deus é um Deus de coisas novas. Eis que faço algo novo no meio de vós. Por isso a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Amém? Glória a Deus. E Deus sempre está investindo nas próximas e nas futuras gerações. Irmãos, por que essa palavra? Porque nós não podemos perder o legado. Diga para o teu irmão: não posso perder o legado. E aí eu pergunto: você não pode perder o legado que você recebeu, mas você também não pode deixar um legado para quem vem. Qual o legado que você está deixando? Qual é a mensagem? Qual é o recado? Qual é o memorial, meu irmão? Que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: aqui teve um homem de Deus, aqui teve uma mulher de Deus, aqui Deus fez algo na vida dessa pessoa. Aleluia! Nas próximas gerações, toda vez que alguém ia pescar no Rio Jordão, toda vez que alguém ia atravessar o Rio Jordão, havia ali uma coluna, e dizia assim: o que é isso aí, papai? O que é isso? Isso aí, meu filho, vou te contar a história. Isso aí é o Deus poderoso que nós temos. Isso aí é que Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, e um dia Deus parou essas águas. É mesmo, papai? É, meu filho. Sabe de uma coisa? O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje.
Aleluia, aleluia. Irmãos, tremendo é ver o Noah. O Noah, criança, é a coisa mais maravilhosa que tem. Ontem eu falei para ele: Noah, ele queria uma coisa que ele falou assim: você quer um negócio? Se você quer isso, é que você tem que fazer. Você tem que pedir a Jesus, você tem que falar. Ele na mesma hora parou tudo e falou: Senhor Jesus. Ele começou a pedir. Ele falou: assim como meu avô está aqui, o meu Deus também está aqui. E ele começou a orar, irmão. Se eu estava doente em casa, estava envergado lá, como eu falei, meio a feixe de mola correu, né? E aí estava lá. Ele chegou, o Marquete falou: vovô está lá, está dodói, está lá na cama. Ele foi lá, botou a mão em mim e começou a orar. Tem esse negócio. Há um memorial estabelecido. Deus existe, Deus é Senhor, Deus me ouve. Aleluia. Você entende a essência do que é isso? Memorial. E a próxima geração já está sendo edificada. Amém? E ele não é a próxima geração, porque ele já é essa geração. A próxima geração ainda vai vir. Mas a base já está sendo estabelecida. Amados, não podemos perder o legado. Não podemos abandonar o território que foi conquistado. Diga para o teu irmão: não perca o território que foi conquistado. Irmãos, muitas vezes nós perdemos áreas que nós fomos conquistadas. Por quê? Porque abandonamos. O legado, ele tem que ser cuidado. Uma herança, você sabe, uma herança tem que ser cuidada. Você quer ver uma coisa? É muito comum uma geração futura dilapidar a herança recebida, sim ou não? Alguém tem um bem e não vende, não negocia, aí morre. A primeira coisa que os herdeiros fazem é o quê? Vende esse negócio aí, está dando muita porrinhação. Lógico que vende, lógico que desfaz. Você não pagou o preço para adquirir. Você não pagou o preço para conquistar. Quem não paga o preço de conquistar não valoriza, meu irmão. Amém ou não? Você não viveu aquilo. Você quer ver uma coisa? Toda vez que eu vou a Itaguaí, agora não mais, mas toda vez que eu ia a Itaguaí, eu passava pela rua Amélia Losada. E eu passava e subia ali, aí esqueci o nome daquela. Passava e falava assim: eu morei bem nessa casa aqui. Aí contava a história. Depois eu passei e falei assim: já sei, pai, você morou aí, você já sei. Não tem o mesmo significado. Aquelas memórias são minhas. Você está entendendo? Você está entendendo? Às vezes a gente não transfere paixão, não transfere amor, não transfere sensação. Tem coisa que não tem como, obviamente, você transmitir, mas existem coisas que são fundamentais. Amém, irmãos? O povo de Israel até hoje é o povo que é, porque eles aprenderam pela palavra de Deus a manter o memorial. O memorial mais importante de Israel chama-se Shabat. Shabat. Eles podem estar onde for, é Shabat. É Shabat. Para tudo é Shabat. Você pode ir em São Paulo, no meio da colônia judaica, você vai ver sexta-feira, 4 horas da tarde, os judeus andando, vão saindo, porque entrou o Shabat. No Shabat tudo para, porque é memorial. Mas nós, igreja, muitas vezes abandonamos o memorial. A gente vem para a ceia, às vezes, nem como se aquilo fosse um suquinho, um pedacinho de pão. Não entende o que é um memorial. Irmãos, hoje eu quero que você entenda: existem coisas na sua vida que são memoriais, são alianças. Amém, irmãos? Amém ou não? Amanhã é terça-feira. Terça-feira é dia 1º. Quarta, quinta. Quinta-feira, dia 3, tem um memorial na minha vida. Dia 3 de maio fazem 37 anos que eu namoro essa coisa linda, cheirosa, essa mulher maravilhosa. Pode aplaudir Jesus? Aleluia. 37 anos, irmão. Irmão, amém. O que importa 3 de maio para você? Nada. Mas para a gente importa, porque o memorial é nosso. Amém? Os filhos muitas vezes lembram disso, sabem, porque viveram esse memorial. Você está entendendo, irmãos? Muitas vezes a gente vai perdendo, a palavra não é perdendo, mas a palavra é afrouxando
esses memoriais. Você sabe que, se não sabe, vai saber agora, quando Salomão assume o reino, Salomão vai lá no Mar Vermelho e ele edifica 2 colunas em todas as línguas da época. Ele levanta um obelisco, colunas de pedra gravadas contando a história do Êxodo. E ele fez por impulso pessoal, por direção de Deus ou por desejo dele. O que Josué recebeu a ordem de Deus de fazer aqui no Jordão, Salomão, como rei, estabeleceu lá na saída, no lugar onde o povo sai do Egito e no lugar onde o povo entra no deserto. Salomão estabeleceu essas colunas. Nós fomos no Museu do Cairo e ninguém falou nada sobre isso. Depois eu soube que tem lá no Museu do Cairo uma das colunas. O Egito pegou e colocou lá, mas eles fazem de conta que aquilo não tem nenhum valor, porque isso é uma coisa que eles querem esquecer. Você sabe que até hoje o povo, a história egípcia nega o Êxodo. Simplesmente eles tiraram isso. Como muitos querem fazer, por exemplo, do Holocausto. Você sabe que Israel estabelece vários memoriais sobre o Holocausto. Por quê? Porque é bom lembrar aquilo? Não, mas é algo que não pode ser esquecido. Amém, irmão? Não pode ser esquecido. O Senhor Jesus estabeleceu um memorial para a igreja, que é a ceia do Senhor, é o batismo. O batismo e a ceia são memoriais que a igreja não pode afrouxar, não pode abandonar. Por quê? Porque são memoriais. O Senhor foi à cruz, eu sou uma nova criatura. Amém? Isso é algo determinado na minha vida. Você tem que ter isso, irmão, resolvido na sua vida. Por isso a palavra de Deus diz que ninguém é salvo até que creia com o coração e confesse com a boca. Quando isso faz, estabelece um memorial. Quero dizer para você que a tua palavra é um memorial. Você sabia que a palavra que você disse ontem, ela está ecoando em algum lugar no universo? A palavra que você disse mês passado, ela continua ainda agindo, porque palavra é vibração, e a vibração pela física nunca termina. Ela diminui, mas ela vai. Se você inventar um aparelho, talvez você vá, pega um foguete, vá a uma distância, e lá você com aquele aparelho vai ouvir a pregação do domingo passado. Não pela internet, que está lá. Se você quiser, pode ir lá acessar o canal do YouTube, vai estar lá. Mas, amém? Está entendendo ou não? E a palavra de Deus diz o quê? Que a Bíblia diz que a palavra nunca termina. E que um dia nós vamos dar conta das palavras. Por quê? Porque são memoriais. E aí eu pergunto para você, qual memorial você está estabelecendo na tua família? Qual é a palavra que você está lançando? Amém, irmão? Glória a Deus. Para avançar, eu quero dizer, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, se for uma introdução, dizer para você o seguinte: precisamos rever os memoriais, e a fé nos coloca em movimento. Diz assim: a fé nos coloca em movimento. Voltando ao texto, o Senhor diz para Josué: pega a pedra e levanta um memorial dentro do Jordão. O que era isso? Imagina aquele povo, levanta acampamento, recolhe as tendas, junta tudo. O Jordão está na cheia. Já viu um rio na cheia? Já viu? Quem já viu? Um rio transbordando. Na televisão a gente vê, mas pessoalmente é um negócio assustador. E eles estão ali, o rio está na cheia, o ponto máximo, todo mundo recolhido, e aqueles príncipes pegam 12 pedras e falam assim: para que é isso aí? Não, isso aqui é o seguinte, presta atenção, olha o que você está confessando, porque aquilo que você confessa você vai viver. Amém? Amém ou não? Aí alguém pergunta assim: para que essa pedra aí? Não, essa pedra aqui é o seguinte: quando a gente chegar lá na beirada do rio, assim que os levitas colocarem o pé no rio, e aí tem que ter fé e tem que ter coragem para isso, o rio vai parar, porque Deus vai fazer um milagre, e as águas vão parar, e nós vamos atravessar, e essas pedras aqui nós vamos colocar lá dentro. O que é o nome disso, irmão? Loucura, irmão. Alguém vai dizer assim: o que você bebeu hoje? Deixa eu ver se você está com febre. Vê se não é isso que as pessoas falam para você. Por que
que você está... Que livro preto é esse aí que você está carregando? Quem carrega ainda, né? Se não está no celular. O que é isso aí? Você fala assim, não, isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E aí? Não, eu creio que um dia Jesus vai vir buscar a igreja. E a gente vai estar andando na rua e de repente vai tocar uma trombeta no céu. E quando essa trombeta tocar, o Senhor vai levar a igreja. E aí eu vou morar no céu. Quantos anos você tem? Sim ou não? Como é o nome disso? Loucura. Irmão, a fé é o que nos movimenta. O Senhor, Ele quer o memorial, porque a fé é o memorial que te leva à conquista. Diga, a fé me leva a conquistar, me movimenta, amém? E aí o que aconteceu? Parou tudo. Então é um memorial chamado fé, que precisa estar na sua vida, que vai colocar em movimento. E todos, as 12 tribos estavam com as suas pedras. Quando aconteceu, todos fizeram uau, e eles cumpriram a palavra de Deus. E aí pegaram aquele memorial de dentro do rio, pegaram outras pedras e foram. Então entenda bem, meu irmão, a segunda coisa que eu quero falar para você é que essas 12 pedras que saíram do Jordão era o testemunho. Diga o testemunho. Diga o testemunho me mantém, me sustenta. A fé nos impulsiona, mas o testemunho nos mantém, nos sustenta. Por que você continua caminhando? Porque Jesus fez algo na minha vida. Porque Jesus tratou a minha vida. Porque Jesus me libertou. Ontem nós ouvimos o testemunho do Hermes e da Ruth. Alguém falou para mim assim: ih, apóstolo, eu pensei que naqueles dois ali, ele que fosse o mais doido. Que ela que fosse, né, a mais destemida, né? Mas eles contaram o testemunho, você não veio, perdeu, vai ter outra oportunidade, né? E dizendo, amados, o que Deus fez na sua vida, ninguém tira de você. Amém? O inimigo tenta de um jeito, tenta de outro, ele diz que não valeu, que não é verdade, mas você volta e diz, nós cantamos isso aqui, para onde eu irei? Para onde eu irei? Só tu tens palavras de vida. Amém? Amém ou não? Para onde eu vou? Eu sei o que Deus fez na minha vida, meu irmão. Você sabe o que Deus fez na sua vida? Então isso tem que ser estabelecido um memorial na tua vida. E se ainda não estabeleceu, Deus está abrindo hoje para você o entendimento, porque hoje Deus quer estabelecer um memorial na tua vida. Deus quer agir na tua vida. E alguém pode dizer, esse memorial aí é muito pequeno. Pode ser pequeno para você, mas para mim é grande. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E tem gente, meu irmão, que Deus tem que fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, para que Ele tenha. Mas tem gente que Deus não precisa nem mover muita coisa. É ou não é verdade? E a fé que determina isso. Jesus chegou no lugar e a mulher pediu oração, pediu que Ele atendesse, socorresse seu filho. E Jesus falou, eu não posso tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela falou, Senhor, mas os cachorrinhos também comem. Senhor, tem misericórdia dos cachorrinhos. E Jesus falou, não vi uma fé como essa em Israel. Amém? Então, amados, o testemunho nos mantém. Terceiro, o chamado nos impulsiona a avançar a lugares maiores. Meu irmão, o memorial não é para te limitar. Amém? Alguém pode dizer assim, Deus já fez na minha vida, não vai fazer mais nada. Não, nunca diga isso. Alguém pergunta assim, como é que estão as coisas? Tem gente que fala assim, tá bom, se melhorar piora. Quem já falou isso? Se melhorar piora. Isso não diga mais. Diga, tá bom tendendo a melhorar. Eu falo assim, se melhorar, melhora. Né? Por quê? Porque Deus é Deus de continuidade. Diga para o teu irmão, Deus é Deus de continuidade. Nós precisamos parar de pensar que Deus está pensando só em nós.
Deus não está pensando só em você, Deus está pensando na tua família toda, Deus está pensando nos teus vizinhos, Deus está pensando na cidade não alcançada, no povo não alcançado. Por isso a igreja não pode abandonar a visão missionária, porque aquele memorial era o marco que ficou do outro lado, era o marco da visão missionária, era o ponto de início. A partir de agora, tudo que Deus já fez até aqui é o início. Daqui vocês vão conquistar tudo que está diante de vocês. Amém? Quando você estabelece um memorial na sua vida, quando nós estabelecemos um memorial na nossa vida, nós estamos estabelecendo um ponto de partida. Glória a Deus. E você sabe como a vida, ela faz ciclos. Muitas vezes você vai voltar àquele lugar. Amém? Mas você não vai voltar para começar de novo, você vai voltar para ver ali, está vendo? Olha o que Deus já fez. Olha o que Deus... Por isso, irmãos, a pedra no deserto, preste atenção, a Bíblia diz isso, eles não perceberam que a pedra andava. Amém? No deserto a pedra caminhou com eles. No início era uma pedra, depois era um penhasco, da onde saía a água. Ou seja, essa pedra cresceu. Amém? Mas eles não perceberam que sempre havia uma pedra que dava água. Por quê? Porque o memorial, ele vai junto conosco. Entenda bem isso, irmãos. Por que a cada mês, alguns lugares fazem a cada 6 meses, a Bíblia não diz a frequência disso. Aqui na Maranata fazemos a cada mês. Por que a cada mês celebramos a mesa do Senhor? Porque é o memorial que anda conosco. Eu não estou mais onde eu estava 29 anos atrás, nem quero voltar para lá. Pastor Edilson pregou esses dias aqui, né? Não diga antigamente que era bom, hoje não é bom nada. Deus tem coisa muito melhor para fazer à frente. Aquilo que fez já está estabelecido. Glória a Deus por isso. É memorial, é memorial, é memorial. E memorial é ponto de partida, é onde eu me impulsiono. Diga, eu me impulsiono. Você entende que Deus está te dando o que Ele já fez? É ponto de partida para onde você vai caminhar. É como aquela pessoa que, já viu aquele corredor que se prepara, né? A seus postos, posição, vai! Ele tem uma base ali. Amém? Da onde vai, onde é o start. Isso tem que ser o memorial na nossa vida, irmão. Mas tem gente que quer desenterrar a semente. Imagina lá na sua casa, se você vai fazer uma pintura, dizer, não, vamos desenterrar o alicerce, vamos ver como é que está o alicerce. Não, desenterra o alicerce, vê aí como é que está. É assim que você faz? Não, tem engenheiros aqui, se não se conhece o alicerce, tem que fazer isso, sim ou não? Não é? Aqui para fazer esse avanço ali, o empreiteiro falou, pastor, como é que é o fundamento? Eu falei, rapaz, esse alicerce aí é bom. Pode, o Nivaldo teve aqui, pode fazer, ó, e aqui tem um alicerce, sapata de 1,5 m e tal. Ele olhou para mim e falou assim, você se importa se eu olhar? Eu falei, não, vai perder tempo, mas pode fazer, pode olhar. Quando ele olhou, ele falou assim, vem cá, pastor, olha aqui, alicerce de 60 centímetros de profundidade por 60 de largura. Ele falou, pastor, eu falei, eu te garanto que para mim isso aí tinha um alicerce de 1,5 m por 1 metro, não sei o quê. Ele falou, pastor, mas não tem não. Ele falou, não tem problema não, pastor, eu vou fazer um outro aqui do lado, porque esse alicerce não suporta o que a gente vai fazer. Você entende isso, irmão? Você quer que Deus faça o que na sua vida? Depende do fundamento. Amém? Depende do alicerce. Irmãos, nesses 29 anos, nós já passamos muita coisa. Muita coisa. Tem gente que está aos 20, a 20 não vou nem entregar, né? Porque tem o 01, 02, 03, tem um monte de gente aí, né? Graças a Deus por isso. Estava falando com o Marcelo ali, que vai ser, Marcelo e Patrícia vão ser recebidos novamente. Marcelo, irmão, ele é contemporâneo, acredite se quiser, do Marcos. Marquinhos de Aguamar, né?
Ó, irmão, quando o Marquinhos chegou aqui, não tinha um fio de cabelo branco nele. Jogava bola ainda, né? Então veja bem, mas não importa se você tem 29 anos ou tem 29 dias, ou se você está vindo hoje pela primeira vez. O que importa é que a gente estabelece um memorial, amém? E esse memorial, ele está aqui exatamente por você, e está aqui por aqueles que você ainda vai alcançar, por aqueles que ainda vão nascer, amém? Amém ou não? Ontem no jantar de casais, a apóstola viu ali uma mesinha ali, a mesa dos novos ali, casados ali, tudo a pirralhada toda que estava aqui uns anos atrás, tudo sentado ali casado, e daqui a pouco já vem os filhos, digam amém aí, pelo amor de Deus, e muitos filhos, glória a Deus. Aí já está aí um aqui, é Lisa, né? Linda. Então, irmãos, Deus está olhando, só que depois da gente vem outros. Então eu não posso parar, diga, eu não posso parar, porque, amados, tem uma outra geração, tem mais gente, amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Cada dia, hoje eu botei um vídeo lá da manhã, lá no Gouveia, um ao vivo que eu fiz lá, e coloquei assim: Deus sempre tem um remanescente fiel, amém? Deus sempre tem algo novo a manifestar na nossa vida, Deus tem sempre algo a trazer, amém, amados? Então o que nós temos que entender com isso? O chamado, diga, o chamado nos impulsiona a avançar a lugares maiores. Então entenda, só para a gente terminar e concluir, a fé me move ao desafio, amém? Deus age na minha vida. Quando eles colocaram aquela pedra no ombro, eles foram ali, e quando os sacerdotes tocaram a água, o rio parou. Não sei como foi, eu sei que o rio parou. Dizem que houve um desbarrancamento lá em cima, onde as águas entraram numa vertente. Eu não sei qual foi o milagre, meu irmão. Eu não sei se levantou uma parede de água, eu não sei o que Deus fez. Eu sei o seguinte: eles atravessaram a pé seco, amém? E ali o povo atravessou, e todos maravilhados, todos, eu imagino, irmão, o povo pentecostal, né? Passando ali, e a água para. O que você começa a fazer? Meu irmão, tu não é pentecostal, meu irmão. A água parou, meu irmão. Irmão, a água parou, tu pisou lá e parou. O que tu vai falar? O povo vai começar, não é? Vai começar a glorificar, e atravessando, 3 milhões, 4 milhões de pessoas atravessando. Quando chegou do outro lado, edificaram um altar, edificaram um testemunho. Então entenda bem, a fé me move a conquistar, e o testemunho, aquilo que Deus fez, deu força. Você entende isso? Deu força, deu ânimo para dizer: agora vamos, agora nada segura, vamos lá, chegou a hora, e vamos, amém? Então o testemunho te impulsiona, e essa visão do chamado, eles estabeleceram aquela coluna do outro lado, e alguém diz assim: o que significa isso aqui, a próxima geração? Isso aqui significa que toda essa terra o Senhor nos deu, e para provar que Ele nos deu toda essa terra, Ele parou o rio, amém? Ele parou o rio para dizer: tudo é seu, eu estou com vocês, onde quer que vocês forem, eu vou à frente de vocês. E dizer, assim como Deus parou o rio, o Senhor vai também deter o sol, o Senhor vai deter a chuva, o Senhor vai deter, porque há uma aliança. E eu quero terminar lendo um texto que está em Jeremias capítulo 33, e eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aqui, um dia Deus me deu essa palavra, como uma palavra profética, para o pastor Rudin e pastora Thelma. Jeremias 33, num momento difícil, não sei se eles lembram, eu acho que jamais esquecem, né? Diz assim no versículo 19, e hoje Deus está dando essa palavra para nós. Essa palavra é uma palavra profética para a tua vida. Essa palavra é uma palavra profética para a igreja Maranata em Campo Grande, amém ou não? Você entende isso? Dá glória a Deus,
Aleluia. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio a palavra do Senhor a Jeremias: não atentaste para o que este povo diz? As duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou. Irmãos, entenda aqui algo. Era totalmente absurda essa palavra. Eles estavam no cativeiro. Amém? Você está entendendo? E as pessoas diziam assim: viu lá o que Deus fez com Davi? Deus chamou Davi, as duas famílias Deus chamou, agora Deus esqueceu deles. Deus abandonou eles. Deus não está mais olhando por eles. Olha o que diz. Era isso que diziam. Você entende, irmãos? Você entende isso? Eu vou parar aqui um pouquinho e dizer uma coisa para você. Muitos anos atrás, a gente estava sem lugar. A gente estava com uma ação de despejo lá daquele lugar. Alguns viveram isso. Por que eu estou falando isso? Isso é memorial. Amém? Uma ação de despejo. O nosso advogado se voltou contra nós. Ele era um pastor. Se aliançou lá com não sei quem e ficou contra nós. E a gente literalmente sem ter para onde correr, né? Um negócio terrível. E alguém dizia assim: e a igreja ainda está lá? As pessoas não perguntam para você assim: e aí, você ainda está na Maranata? Elas falam isso porque elas acham que você não está mais. Porque quem não tem aliança não tem raiz, não tem memorial, não tem estrutura. Ele acha que precisa quebrar uma aliança para fazer outra. Não tem. Deus nos leva a avançar. Amém, irmão? E aí alguém dizia assim: e aí, e a igrejinha? Eu falei: a igrejinha está bem. E está lá ainda. Uma pessoa uma vez veio falar comigo e falou assim: apóstolo, fulano me encontrou e falou assim: e a igreja? Já fechou? Ela falou: não fechou não. A gente comprou um terreno. É, comprou. É, vamos construir. Ah, é. Muitas pessoas dizem assim: Deus não está mais contigo. Olha o que a palavra de Deus te diz hoje. Não tentaste para o que esse povo diz, as duas famílias que o Senhor elegeu, agora rejeitou. Assim desprezam o meu povo, como se já não fora um povo diante deles. Assim diz o Senhor. Essa é a palavra do Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, pois restaurarei a sua sorte e terei piedade deles. Assim diz o Senhor. Se você crê, dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Fica de pé. Aleluia. Hoje nós vamos estabelecer essa palavra como memorial diante de nós. Amém, irmãos? Amém? Porque assim como não se pode invalidar a aliança de Deus com o sol e com a lua, com o dia e com a noite, irmãos, sempre haverá dia e noite, porque Deus assim determinou. Assim também a aliança de Deus contigo continua valendo. Jesus foi à cruz pela tua vida. Jesus foi à cruz pela tua alma. Ontem eu li um texto de Apocalipse 3:7, quando o Senhor diz à igreja Filadélfia. Você sabe que a igreja Filadélfia é a igreja que é chamada por Deus como uma igreja remanescente fiel.
das igrejas do Apocalipse é a igreja que não é repreendida. Em lugar nenhum o Senhor diz, mas eu tenho contra ti. Isso não, o Senhor não fala isso à igreja de Filadélfia, porque é a igreja remanescente fiel, é a igreja que permanece nas alianças, nos alicerces, a igreja que continua nos princípios e nos propósitos de Deus. Irmãos, eu quero ser essa igreja, eu me esforço para ser essa igreja na terra. Amém? Amém? Então entenda bem, a palavra do Senhor diz lá, o Senhor dizendo: o Senhor é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Irmãos, as pessoas podem querer determinar na tua vida, mas quem determina na tua vida é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ninguém, não tem homem, não tem mulher, não tem principado, não tem potestade, não tem domínio, não tem lei humana que possa invalidar a lei de Deus sobre a igreja e o propósito de Deus sobre essa igreja, sobre a tua vida, sobre a tua casa, serão cumpridos em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. Aleluia! Coloque a mão no seu coração. Oh, Paizinho, obrigado, Senhor. Essa noite estabelecemos essa palavra como memorial, porque precisamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. Nós queremos essa noite entender que a tua graça é maior, que o teu favor é maior, que a cruz é maior, que o sangue de Cristo é poderoso para cobrir multidão de pecados, e que o Senhor nos tome agora pela tua mão. Como Josué, estabelecemos hoje um memorial de não pedras físicas, mas de pedras espirituais, de palavra do Senhor. Senhor, para estabelecer uma aliança, para renovar a aliança dessa igreja. Nesses 29 anos, o Senhor não nos abandonou nem um dia. E se hoje estamos neste lugar, foi pela tua mão poderosa, porque não tínhamos condição. Alguém olhando pode dizer, mas essa coluna não é muita coisa, essa coluna não é nada, mas essa coluna é o alicerce daquilo que o Senhor vai fazer. Eu creio que o teu plano permanece ativo, os teus propósitos permanecem ativos na nossa vida, na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Pai, toma que hoje cada homem, cada mulher, cada família, cada jovem, cada adolescente, das mais tenras crianças ao mais ancião, Senhor, em nome de Jesus, tu tens um projeto na nossa vida. Pai, cumpre os teus propósitos, teus projetos, teus planos, a tua vontade seja feita na terra como ela é no céu, em nome de Jesus. Toma-nos em tuas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia.